Pois é, gente, minha sogra fez eu me arrepender e me arrependendo, ela fez começar a me perdoar porque eu nem sabia que eu me arrependia de algumas coisas. Confuso isso, né? Eu estava na casa dela, a gente foi almoçar lá, todo mundo junto. E não me pergunte por que cargas d'água a gente começou a falar sobre esse assunto de se perdoar, não se perdoar. Essas perguntas sempre me fazem quando eu vou fazer entrevista com o mundo belly dance, né? Quando o pessoal da dança do ventre vem e fala pra mim assim: ai, Soraya, você se perdoa, você se arrepende? Sempre essas perguntas são aquelas perguntas clichê, né? O pessoal quer saber se a gente fez alguma coisa na qual a gente se arrependeria. E eu sempre penso assim pra falar, né, como é uma pergunta que me fazem sempre nessas entrevistas, eu sempre falo, não, nunca me arrependo de nada, não. Eu me arrependo do que eu não fiz. Gente, minha sogra vira pra mim quando eu falo isso pra ela fala assim, bem frase pronta de artista. Não esqueça que a minha sogra, ela é atriz de cinema e televisão, tá, gente? Hoje em dia não muito mais na ativa, porque ela já tá mais senhora, então ela resolveu dar uma parada nos trabalhos, mas ela trabalha a vida inteira, desde a adolescência dela. A gente começou a falar sobre isso, que ela me explicando que geralmente os artistas, eles têm esse discurso pronto, que é esse discurso da gente falar que a gente não se arrepende de nada. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas eu realmente não me arrependo de nada. Ela falou assim, pense bem. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, juro, eu não me arrependo de nada. Gente, olha, eu só sei que ela foi cavucando. Quando eu vi, eu tinha pelo menos umas 10 coisas que eu fiz durante a minha vida que eu realmente me arrependo. E não lembrava. Aí ela pega e fala pra mim, por que que você acha que você não se arrependeu? Por que que você sempre tem esse discurso pronto? Aí eu falei pra ela, não sei. Ela falou, eu vou te falar por quê. Porque a gente tá acostumado a ir na onda de todo mundo. Então é meio que um inconsciente coletivo e a gente acaba respondendo as coisas que as pessoas esperam que a gente responda. Só que isso realmente faz de você uma pessoa verdadeira? Aí eu falei, talvez sim, porque essa foi a minha verdade naquele momento, né? E ela falou assim, pois é, eu tô te falando isso por quê? Porque você sempre é uma pessoa que gosta de mostrar a verdade, você gosta de falar a verdade, você tenta. Só que eu quero te mostrar que a gente nem sempre, quando a gente tenta, a gente consegue. Ai, gente, aí eu comecei a pensar, né? E realmente, eu vou falar uma coisa que eu me arrependo muito, que eu nem lembrava que eu tinha esse negócio, que eu poderia me arrepender. Um amigo nosso veio e falou pra gente assim, olha, falou pra mim na verdade, tem um compound, uma cidade nova que estão abrindo e essa cidade ela vai valorizar muito ao decorrer dos anos. E se você comprar agora, você vai pagar uma mixaria, você vai pagar muito barato porque ainda tá na planta. E na época, eu juro, gente, era um dinheiro assim muito, mas muito baixo mesmo. E ainda por cima, você dava uma entrada que era muito pequena, financiava o resto em 5, 10 anos, como você escolhesse. E isso, gente, foi uma coisa que na época, eu por causa de ouvir as pessoas erradas, eu decidi não fazer. Passaram-se os anos, eu não fiquei com aquilo na cabeça, porque eu falei não, acabou, não é não. E a gente se encontrou, ele falou assim, lembra aquele empreendimento que eu falei pra você? Eu falei, lembra. Ele falou, pois é, tá pronto. Eu falei, jura, que legal, parabéns, você vendeu muito? Ele falou assim, cheguei a vender bastante sim, mas fiquei muito chateado que você não comprou. Gente, aí ele me mostrou, ele falou, quer ver os preços agora? Eu falei, quero, né? Eu queria ver pra ver se ele realmente tinha falado a verdade. E aí, quando eu fui ver, era um preço, assim, absurdamente alto. Tipo assim, tinha valorizado os imóveis mais de 200%. Essa é uma das coisas que eu havia me esquecido. E aí eu comecei a conversar com a minha sogra e falando, tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu falei, tem isso aqui. Isso foi uma das coisas que eu me lembrei, né? Teve outras coisas que eu não contei pra ela. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, aquele investimento, né, se eu tivesse feito. Ela falou, pois é, isso daí é uma coisa que eu me arrependo, porque também na época foi oferecido pra ela e ela também não quis, ninguém quis investir. Ninguém da nossa família. Claro que muita gente comprou na época e o pessoal que comprou se deu mais do que bem, se deu super bem. Isso foi uma das coisas. E aí eu falei pra ela assim, nossa, mas de onde eu tirei que eu não me arrependia de nada, né? Ela falou, pois é, Soraya, esse é o nosso maior problema, porque a gente acaba indo com a onda, né? A gente escuta as pessoas, essas frases prontas, né? Que a gente nunca se arrepende de nada, que a gente tá em cima da crista da onda, só que quando a gente faz isso, a gente fica sempre com uma pontinha de alguma coisa mal resolvida dentro da gente e isso causa muitas coisas, danos à nossa saúde. Gente, aí eu comecei a falar sobre ansiedade com ela. Claro que quando eu falo ansiedade, talvez a minha ansiedade não tenha o mesmo peso da ansiedade que todo mundo conhece. Quando eu falo ansiedade, é quando eu tô assim, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí eu vejo que as coisas não estão indo muito certo, Aí eu fico assim,
Sabe? Talvez isso seja a ansiedade que todo mundo pensa, talvez não, mas enfim, essa é a ansiedade pra mim, porque já teve algumas pessoas do meu ciclo de amigos que falou assim: Soraya, você usa a palavra ansiedade errado, toma cuidado com isso, porque isso é um papo muito sério. Só que assim, essas mesmas amigas que me falaram isso já me aconselharam a fazer terapia, que é uma coisa que eu falo pra vocês que eu pretendo fazer, porque é maravilhoso fazer terapia. Todo mundo que eu conheço que faz terapia não se arrepende, resolveu vários problemas dentro da cabeça. Inclusive amigas minhas que tinham depressão se curaram da depressão com a terapia. Então isso é bem legal mesmo. Teve gente até que nem precisou tomar remédio nem nada. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque aí, gente, o que aconteceu? Quando a gente entrou nessa discussão de se arrepende, não se arrepende, eu comecei a ver algumas coisas que eu realmente me arrependo, e eu acho que devido à minha defesa, à minha autodefesa, eu bloqueei dentro de mim. Só que isso, como a minha sogra falou, eu concordo super com ela, quando a gente bloqueia isso dentro da gente, o que acontece? A gente acaba não resolvendo isso realmente, ficou com uma sensação de coisas inacabadas, ou com uma sensação de incapacidade, não sei, alguma coisa assim. Eu não sou psicóloga, não sou médica, então não posso falar, eu estou aqui me autoanalisando e vendo que nós duas chegamos, a gente conversando, eu e ela, a gente chegou à conclusão de que a gente sentia as mesmas coisas. Não sei se tem a ver, mas a gente tem o mesmo signo. Ela é taurina e eu sou taurina. Então a gente, às vezes, muitas coisas que a gente fala, a gente sente mais ou menos da mesma forma, talvez devido ao signo. Se alguém aí entende de signo, já me fala se isso tem a ver ou não, tá? Porque minha sogra também não é psicóloga nem psiquiatra, ela é uma atriz. E eu sou uma o quê? Uma bailarina. Aliás, deixa eu só lembrar uma coisa aqui pra vocês, antes da gente continuar aqui o papo do resto das coisas que eu me arrependi, eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo, se chegou até aqui, se inscrever no canal e dar o like, porque, gente, tá super importante esse like. Mesmo se você tiver preguiça de escrever, deixa um pontinho, porque um pontinho é super bem-vindo aqui no YouTube, eu chamo de pontinho mais caro do YouTube. Bom, a minha conclusão foi que eu fui fazendo uma análise, eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, né, super pensando assim, gente, peraí, eu caco com as vozes da minha cabeça, eu falando assim, vamos lá, vozes, o que mais que tem que eu me arrependo? Porque se eu numa conversa, numa sentada na cadeira assim com a minha sogra, eu já percebi que tinha esse negócio do imóvel aí, desse investimento que eu não fiz e que eu me arrependi, aí, gente, foi só ladeira abaixo. Que aí eu lembrei coisas dentro do trabalho que eu poderia ter feito. Por exemplo, vocês não sabem disso, eu nunca contei aqui no canal, mas alguns anos atrás eu tive um problema muito sério com o imposto de renda. Quando eu cheguei aqui no Egito, eu confiei nas pessoas erradas e aí eu assinei um monte de coisa lá na época de dinheiros que eu tinha recebido sem saber, tudo escrito em árabe. Com o passar dos anos, eu fui processada por sonegação de impostos. E aí, na época, meu advogado, na verdade eram 2 advogados, mais o meu contador, ligaram os pontos e viram que foi um empresário. Logo quando eu cheguei no Egito, um empresário que inclusive me trouxe para o Egito, ele fez o favor para mim de, toda vida que eu ia receber meu pagamento, ele pegava e me dava um monte de papel para eu assinar. E esses papéis, eu nunca cogitei. Eu era uma pessoa muito boba e eu confiava muito nas pessoas, então eu nunca cogitei o que estava escrito ali. Eu perguntava para ele, o que é isso aqui? Ele falava, aqui está dizendo que você realmente recebeu o seu salário. E aí o que o rapaz fez, o senhorzinho lá, o empresário picareta, ele simplesmente colocava o meu salário e mais o salário de umas 30 pessoas para poder cair na minha conta, ou seja, caía no meu número de imposto de renda e nunca deu problema, eu não sabia, não tinha a menor noção, eu fui pagando o meu imposto de renda até que um dia o meu corretor liga para mim desesperado e fala, Soraya, pelo amor de Deus, você não me falou que logo quando você chegou no Egito, você tinha 3 lugares que você trabalhava e era muito dinheiro. E eu falei, não, logo quando eu cheguei no Egito, durante os meus primeiros 2 anos de Egito, eu trabalhava só num hotel que era o Sheraton Cairo. E aí ele falou, pois é, aqui na sua papelada não é isso que consta. Consta que você trabalhava em outros 3 lugares e que você ganhava muito dinheiro. E você nunca declarou esse dinheiro. E aí eu fiquei desesperada, falei, não, até que o contador falou assim, pera, tá, já que você não trabalhou, você assinava algum papel escrito em árabe, alguma coisa sem ter alguém do lado, um advogado? Eu falei, sim, todos os meus recibos de pagamento eu assinava sem ter ninguém do lado, mas era o senhor Hassan Akif, ele jamais iria me roubar. Ele, meu Deus do céu, o maior ladrão da história. Eu falei, o quê? Ele falou, Soraya, você não sabia? Ele deu golpe. Ai, gente, foi só desvendar uma corrente, uma pirâmide de coisas, que ele tinha dado um golpe em várias pessoas, muitas pessoas estavam tendo a mesma coisa que eu, o mesmo problema que eu, estavam sendo
sido indiciadas pelo governo, né, pelo imposto de renda, por não pagar, por sonegação, e as pessoas nem sabiam do que se tratava, enfim. Aí o meu contador falou isso pra mim, falou: Soraya, vamos agora ter que resolver. Gente, aí o que aconteceu isso na época? Foi em 2000, na verdade isso tudo explodiu em 2016, 2015, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com muito ódio no meu coração. Claro, eu ia pagar uma fortuna que não era minha, que eu não tinha usado. E eu falava: não, eu não posso, mas a gente tem que dar um jeito de provar. E aí o meu contador falava: não tem como provar, é preto no branco, você assinou, seu número de documento tá aí, todas as documentações estão no seu nome e você tem a sua assinatura. Não tem o que fazer. Você vai ter que pagar, gente. Agora o nosso negócio é limpar o seu nome e tentar parcelar para que você não tenha um baque tão grande. Isso aí tudo bem, graças a Deus deu tudo certo. Eu fui pagando, Deus foi me ajudando, eu fui ganhando dinheiro. Claro que eu paguei uma fortuna, fiquei muito revoltada na época. Só que aí isso foi mais uma coisa que eu bloqueei. E o meu arrependimento aqui era o quê? De eu nunca ter pedido para alguém ler para mim. Por que que eu assinava? Então eu me arrependia muito disso. Por que que eu não fui e desconfiei? Imagina, gente, olha a burrice da pessoa. Como é que uma pessoa assina um monte de papelada envolvendo dinheiro, tudo escrito em minhoquinhas? Porque estava tudo escrito em árabe. E árabe, para quem não sabe, as letrinhas árabes é um monte de minhoca encangada uma na outra. E eu nunca pedi para ninguém ler aquilo. E ele nem me dava um recibo para mim, era um recibo que ficava lá com eles. Ou seja, eu fui laranja. Me arrependi durante muitos anos, até que eu paguei tudo. Aí quando eu paguei tudo, eu acho que por uma coisa de, sei lá, bloquear os problemas e uma questão de sobrevivência, o que aconteceu? Eu esqueci. E aí eu voltei, né, no pensamento lá que a minha sogra fez para mim, que foi um pensamento incrível. A gente anda com a onda do povo no momento e a gente acaba ouvindo essas frases de efeito, essas coisas, e a gente vai indo que é meio que no inconsciente coletivo. E aí, gente, foram horas de eu me preocupando com isso, né? De eu lembrando, assim, desde a hora que eu saí da casa dela até agora, eu tava lembrando dessas coisas. E aí você vai lembrando de um monte de coisa, e aí eu vejo que realmente a minha sogra, ela tem razão. A gente vai vendo, às vezes num programa de televisão, a gente acaba nem percebendo, mas a gente acaba meio que influenciada de alguma forma. E eu achava que eu nem era uma pessoa tão influenciável assim. Então você acaba realmente tendo essas trocas de conceito, né? No caso aqui, eu fiquei durante anos, bloqueei esses negócios porque eram memórias que eu não queria ter, eram memórias que eu me arrependia tanto, que eu acabei bloqueando por uma autodefesa. Um dia, talvez, né, isso claro é a minha opinião, eu acabei encontrando ali uma frase de efeito que justificava exatamente isso. Você se arrepende de alguma coisa que você já fez na sua vida? Não, não me arrependo de nada, me arrependo do que eu nunca fiz. Isso é uma completa de uma mentira. E se tiver alguém aí me assistindo agora e que concorda comigo, já me conta aqui nos comentários ou me conta lá no Instagram, mas conta pra mim porque eu quero saber. E se não acredita, se fala que eu sou uma maluca e que eu tô doida, também quero saber, tá? Porque eu gosto da opinião de vocês mesmo quando é uma opinião que não é o que eu esperaria. Mas eu realmente estou convencida quanto a isso. Ah, esse olho ficou muito bafônico, hein, gente? Bom, só sei que aí o que aconteceu? De ontem pra hoje eu já tive algumas ansiedades, porque óbvio, eu lembrei desse negócio. O da casa não, o da casa só foi aquela assim, putz, quem me dera ter comprado, tudo bem. As outras coisas todas que eu lembrei, que eu me arrependi, foi um arrependimento assim que não foi tão... Claro, se eu tivesse resolvido as outras coisas, ter feito, decidido fazer, teria sido tudo bem. Mas o que me causou essa coisa de eu ficar, puta, como eu fui trouxa, foi esse negócio que eu tô contando pra vocês do imposto de renda. Porque isso me deu um certo pânico de imposto de renda. Tipo assim, todo ano quando eu vou pagar meu imposto de renda, a primeira coisa que eu falo é, eu fiquei meio paranoica, sabe? Eu falo pro meu corretor, eu falo, tá tudo certo? Ele fala, tá, Soraya, tá tudo certo. Não tô devendo nada não, né? Ele fala, não, Soraya, não tá devendo nada não. Não, mas você tem certeza? Eu fico enchendo o saco do cara. Foi legal essa conversa com a minha sogra, que é aqui que eu falo, sabe, gente? As pessoas mais velhas, elas têm uma sabedoria que não adianta a gente falar que é clichê, que isso e que aquilo, e que as pessoas mais jovens hoje em dia também têm sabedoria. Tem sabedoria. Quem estuda muitas vezes, uma pessoa mais jovem até tem mais sabedoria do que uma pessoa mais velha. Porém, aqui eu já falei pra vocês, isso é a minha opinião, nada muda isso por enquanto, até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu acho as egípcias mulheres sábias, emocionalmente, em termos de tomar decisões difíceis em momentos de pressão, sabe? E, por exemplo, essa coisa da minha sogra, isso que ela falou pra mim, eu achei muito incrível, porque quando ela falou isso pra mim, eu falei, gente, calma aí. E ela começou a falar de uma forma, eu contando aqui pra vocês,
até que tá um pouco, acho que mais pesado, mas ela na hora falando comigo, ela foi muito delicada, ela tomou muito cuidado, e ela foi me mostrando de uma forma que eu não, ela conseguiu me pegar de um jeito que eu não tentei evitar a conversa, sabe? Eu não tentei bloquear a gente, sabe? Isso foi uma coisa que eu achei muito incrível, assim, do jeito dela. E não, eu acho que nem foi intencional. Eu acho que ela deveria estar pensando nas coisas dela, e porque a gente estava numa conversa muito tranquila, não estava fazendo nenhuma DR, nada demais. A gente estava fazendo conversando sobre assuntos aleatórios, e aí do nada começou a falar, assim, no meio da nossa história lá, ela começou a falar, não sei o que de arrependimento, eu não sei como foi, porque foi tão natural o assunto. Deus é muito incrível, porque eu acho que eu realmente estava precisando dessa conversa. Assim, pra mim foi bem interessante, porque eu tava, assim, algumas vezes pensando em algumas coisas e eu falava assim, gente, mas por que eu tô com essa sensação? Por exemplo, esse mesmo exemplo do imposto de renda, às vezes eu ficava, mas por que eu tenho tanto medo? Eu já tive um problema, mas eu não lembrava daquela sensação de raiva que eu tinha, que eu não tinha perdoado a mim mesma e eu não tinha perdoado o cara por ter feito aquilo comigo. O meu próximo processo é entrar na parte da minha cabeça, da gaveta dos perdão lá, e perdoar ele e perdoar a mim, porque como eu lembrei disso ontem, eu agora vou entrar no processo. Então, provavelmente, eu não sei, eu acho que pelo jeito que eu sou, me conhecendo o pouco que eu me conheço, eu acho que agora a primeira coisa que vai acontecer comigo é eu ter algumas ansiedades, é eu ter uns momentos assim, ficar, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Sabe aqueles momentos de autoflagelação, acho que é assim que fala? E aí eu vou fazendo as minhas limpezas internas, como eu sempre fiz, e aí eu vou arrumar tudo isso de novo. Gente, olha só essa maquiagem. Mas por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque eu acho que quando a gente tem alguma coisa que a gente não se perdoou e a gente não tem consciência que a gente não se perdoou, eu acho que isso causa algum dano dentro da gente. Minha dica pra você que tá aí do outro lado, me assistindo, fazer como eu, sabe? Foi meio sem querer? Sim, foi meio sem querer, porque eu não tenho essa maturidade toda pra ficar cavucando dentro do meu subconsciente, resolvendo as minhas coisas, não. Mas como a minha sogra, sem querer, acabou fazendo isso foi uma coisa bem incrível. Então, eu acho que às vezes a gente tá passando por algumas coisas, a gente tá sentindo assim, tipo, ai, eu não sei o que eu vou fazer, ai, eu tô com uma sensação ruim, parece que vai acontecer alguma coisa. E aí você fica vibrando naquela coisa que vai acontecer alguma coisa, e nem é que vai acontecer alguma coisa, é que já aconteceu alguma coisa, e você, por uma questão de sobrevivência, você acabou bloqueando isso de você. E aí dá aquela sensação ruim. E aí a minha opinião aqui não é nada que vá te atrapalhar, não é nada que vá te trazer algum dano colateral, é você limpar com o Ho'oponopono, né? Eu não quero ficar falando muito sobre o Ho'oponopono aqui, porque eu não sou nenhuma perita. Gente, hoje estou toda trabalhada na psicologia, estou cleopando aqui, toda trabalhada no arquétipo de Cleópatra. Olha, amei esse olho, Jesus amado. Eu preciso de um batom bafo. Será que eu boto um batom pink? O que vocês acham? Não, acho que eu vou arriscar aqui nesse batom. Hoje eu botei uns cílios mais discreto. Agora eu vou botar este batom. Esse batom é da Huda Beauty, tá, gente? Olha, nem sei se mais vende esse batom. Ele é velho já comigo. Dá pra perceber, né? Mas eu não quero usar pink, porque todo dia eu vou de batom pink pro trabalho. Então hoje eu vou botar esse aqui, roxão. Ai, gente, agora sim, hein? Considera que tá meio torta aqui, tá meio boca de pneu, mas tudo bem. Boca de pneu furada, aquele que fica tudo assim, mas tudo bem, gente. Não vai dar pra arrumar mais do que isso, não. Vamos agora botar o quê? O nosso iluminador. Gente, não esquece de dar like, se inscrever, comentar, compartilhar o vídeo. Todo mundo que não sabe fazer maquiagem, aprender a fazer maquiagem, porque eu sou uma maquiadora agora, né? Bom, meus amores, é isso aqui que temos para hoje. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu visual, me arrumar pra ir pro trabalho. Eu amo você, tá bom?